Olá, queridos amigos e amigas, como sempre, esperando nozes, amêndoas e avelãs, como sempre, aqui presente no canal mais fantástico de Kung Fu desse Brasil, quiçá desse mundo, o Kung Fu em Foco. E já começo, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E hoje, concluindo o nosso legado em relação aos filmes de artes marciais chinesas, Shifu Bruno Barros, quem receberemos hoje? Bem, hoje a gente não podia, né, se esquivar de fazer um programa especial sobre o grande mestre que mudou a história. Eu sempre, quando me refiro a esse grande mestre, eu digo que ele mudou a história do mundo. Cara, pensa bem, ele mudou a história do mundo. Talvez, Felipe, nós dois não estivéssemos aqui hoje conversando se esse grande mestre não tivesse passado, né, e deixado o legado que ele deixou. Ou seja, estou falando de Lee Jun-fan, mais conhecido como Bruce Lee, o grande mestre. Pessoal, Bruce Lee, apesar de muita gente não entender, muitos conhecem Bruce Lee e Bruce Lee já tinha morrido, né? A influência do Bruce Lee não só para o Kung Fu, não só para as artes marciais chinesas, a influência do Bruce Lee para as artes marciais, como o Bruno bem falou. Ele foi um dos caras que abriu as portas, seja através de filmes, seja através da própria saída dele da China, indo para os Estados Unidos. Ele abriu as portas para muitos ocidentais praticarem artes marciais. Então, muito do que nós sabemos hoje, tanto de luta quanto de cultura em relação às artes marciais chinesas, se deve ao Bruce Lee. E muitos de vocês que sabem karatê, jiu-jitsu, também pensem assim, Bruce Lee foi o cara que abriu as portas. Até então, como funcionavam, né, essas artes marciais, geralmente de pai para filho, ou vizinho, era algo ainda muito fechado. O Bruce Lee foi o cara que deu o chute na porta, como ele fazia em quase todos os filmes dele, e peitou muita gente do próprio país para começar a difundir a arte marcial dele. E tá ele aí. E vamos de luta, né? Essa passagem aqui é uma passagem, pô, conhecidíssima, né? Da Fúria do Dragão, Fist of Fury, né, em que o Bruce Lee entra na academia de karatê e mete bronca, né, em geral, né? Uma curiosidade, Felipe, desse filme, uma curiosidade é que o Bruce Lee ele interpreta um personagem histórico, tá? Esse personagem histórico chama de Shen Jian, né? Shen Jian, ele foi o discípulo do mestre Huo Yuanjia. E é muito interessante porque o Bruce Lee, o Bruce Lee, né? O Huo Yuanjia, ele foi um mestre muito famoso na China, que foi interpretado pelo Jet Li no filme O Mestre das Armas. Das Armas. O Mestre das Armas, Fearless, né, em inglês. Né, anos depois desse filme aí, mas esse filme, A Fúria do Dragão, né, lá do final da década de 60, início de 70, que realmente, né, mostrou essa história para o mundo. Uma história, né, que seria derivada, então, da morte desse mestre Huo Yuanjia, né, que teria sido envenenado por japoneses e tal, numa época em que a China estava sendo dominada por estrangeiros, né? E o Bruce Lee, então, interpreta, né, esse discípulo do mestre Huo Yuanjia. Aliás, o mestre Huo Yuanjia, que é o criador do instituto, né, da associação Jinwu, né, conhecida como Qingwu, né, e existe até hoje, né, existe até hoje. Essa cena em especial, né, que ele luta contra vários oponentes, é uma cena que se foi repetida em muitos filmes, né? E alguns muito emblemáticos, principalmente pelos atores chineses. O Jet Li, ele tem um filme que ele faz essa mesma cena lutando contra vários. O Donnie Yen tem essa cena também que ele luta contra vários. E Donnie Yen em mais de um filme, porque tem um filme que o Donnie Yen ele faz também papel de Shenzhen. E tem no filme que ele tá com o Ip Man, que ele luta também contra vários. Sim, então, é uma luta muito... É uma cena de luta muito emblemática.
Muita gente já comentou comigo assim, poxa, mas aí é uma coisa meio chata, porque ele bate no pessoal do karatê, aí fica uma coisa meio de revanchismo. Sempre quando a gente assiste filme de artes marciais, principalmente quando esses contextos contam uma luta, uma arte marcial, uma contra a outra, entendam que todo o contexto que era vivido pelos chineses na época desses filmes eram de homens doentes da Ásia, né? Há muitos relatos que falam que outras nações colocavam os chineses como inferiores, como mais fracos. E boa parte dos filmes do Bruce Lee, né, principalmente o Bruce Lee, tal importância dele não só para as artes marciais, era de empoderamento. Então, na verdade, quando ele entra nessa sala, não é para lutar contra o japonês, para lutar contra o karatê, contra o judô, o que quer que seja. Ele entra para lutar contra todo o preconceito que eles viviam e para mostrar o quão forte pode ser o povo chinês. Por isso que essa cena é tão emblemática e que ela é representada em muitos outros filmes por chineses. E, claro, não mais só contra japoneses, mas contra americanos, contra coreanos, contra outras nações. Reparem que muitos filmes de artes marciais chinesas, quando há lutas de um chinês contra um ocidental, esse ocidental é sempre maior, mais forte. Então, isso já mostra uma luta contra a opressão. Então, sempre tem um caráter histórico muito forte para além da arte marcial. E aí ele pega o nunchaku. E o Bruce Lee que popularizou o nunchaku também, né? Olha só quanta coisa que o Bruce Lee... Quanto do legado dele, né? E muita gente até hoje acha que é a principal arma do Kung Fu. É verdade. Não, mas a principal arma do Kung Fu é o nunchaku? Não é. É muito engraçado. Também. É muito engraçado porque no meu estilo, por exemplo, nem tem nunchaku. Tem né? vários de Kung Fu que não tem. A gente chama de mandarim de Xuanjegun, né? Nem tem nunchaku. E é claro que eu aprendi nunchaku aí com outros mestres, né? De outros estilos. E claro que eu tive que aprender, né? Adoro também. Mas é muito interessante isso. E, inclusive, é uma arma que o Bruce Lee não aprendeu na China, né? Você sabe da história? Parece que ele aprendeu com um mestre de... Foi Tang Soo Do? Não, foi... O mestre Dan Inosanto, que é o mestre de Cali, né? De artes marciais filipinas, né? Que, inclusive, hoje é um dos grandes embaixadores aí do Jeet Kune Do, né? Uhum. Mas essa é uma cena... O único grande nome que continua no desenvolvimento de Jeet Kune Do, se não me engano, né? É o grande nome, o grande nome é ele, Dan Santos. Verdade, né? Agora, um outro encontro histórico, inegável, né? Do Bruce, cara, só do Bruce Lee ter saído vivo desse duelo já é uma coisa incrível. Você está falando aí do Bruce Lee contra um homem que contou até o infinito 2 vezes. O homem que não pegou Covid. Dizem que o Covid, quando pegou Chuck Norris, teve que ser colocado Covid, então foi colocado em quarentena. Porque o Chuck Norris é uma... E a cobra que picou ele, depois de 3 dias agonizando, a cobra veio a falecer. Ainda tem isso. São muitas histórias em torno do Chuck Norris. Essa é uma cena muito interessante. De novo, aquela colocação cultural que pouca gente entende. Todo mundo riu muito nessa cena, do qual o Bruce Lee pega os pelos do peito e arranca. Só que a gente tem que lembrar que o que acontece? Geralmente o chinês, ele não tem cabelo no peito. E aí o Bruce Lee deve ter ficado, então, o quê? Curioso, né? Para saber. Então, isso já é uma outra coisa, como se fosse uma fraqueza, ter pelos no peito. Então você pode tirar várias alusões da luta do Bruce Lee contra ele. Outro lado, Existem outros filmes do Bruce Lee que ele, quando ele luta contra outras artes marciais, em especial com artes marciais de outros países, que ele fala muito do controle. Ele fala, nossa, o seu estilo de vocês é muito rígido. Aí entra que ele seja como a água, né? Que ele fala bastante da questão de você se adaptar ao combate. Então, o Bruce Lee, ele tinha muito a própria questão da inserção do step, né, essa movimentação de pés, que não tem nos estilos mais tradicionais. Sim. Ele colocou muito disso. Muita gente fala que o sandá também, que hoje é uma modalidade competitiva das artes marciais chinesas muito, muito difundida, muito do sandá veio desse jogo de pernas dele, aquele tipo de kickbox, do boxe. Era um grande estudioso de artes marciais, Bruce Lee, essa é a verdade. Legal, não só de Kung Fu.
Mas sabe uma coisa interessante, cara? Eu sempre faço esse paralelo, né, com os meus alunos, né, especialmente aqueles que vão visitar a minha escola. Pô, você tem um clássico das artes marciais em geral, dos livros de estratégia, né, que é o Arte da Guerra, o segundo livro mais lido do mundo, escrito por um general que antes de ser general era filósofo. E aí você tem, pô, 2.500 anos depois, um grande mestre, né, também demonstrando a importância dessa filosofia que fez com que ele questionasse, né, muito do conhecimento tradicional e desenvolvesse o estilo dele. E, sinceramente, né, através do trabalho dele, acabou influenciando todos nós, positivamente, acredito, sabe? Poxa, é engraçado, quando eu estive na China pela primeira vez, eu achei assim, pô, o pessoal não deve gostar do Bruce Lee aqui. Pelo contrário, sabe? Todo mundo só falava bem do Bruce Lee. Embora a gente tenha visto todo o desafio que o Bruce Lee viveu, né, para romper o paradigma das artes marciais tradicionais, pô, os grandes mestres com os quais eu conversei desde 2006 até hoje só falam bem do Bruce Lee, sabe? Tem um Bruce Lee como, tipo, são fãs. É interessante, né? E eu acredito que é por conta desse pensamento filosófico, sabe? De realmente questionar, de criar perguntas e buscar respostas através delas, né? Sim. Dois grandes filósofos. O pessoal, eu estava conversando com o Bruno antes de nós começarmos a gravar, que essa luta em especial tem uma cena que eu, quando garoto, o Bruce Lee lutando contra o Chuck Norris, o Chuck Norris joga um soco no Bruce Lee, o Bruce Lee quebra o braço dele. Só que a cena, o movimento do Bruce Lee, ele é tão rápido que as câmeras da época não conseguem registrar com exatidão o que aconteceu. Eu tive que voltar a fita, na época VHS, né? Voltei a fita e passei em câmera lenta para entender o que tinha acontecido. E dizem que isso acontecia bastante nos filmes do Bruce Lee na época. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje de conseguir captar as imagens em tal velocidade. Então, muitas das vezes, ele mesmo tinha que desacelerar os movimentos para que eles conseguissem, de fato, aparecer na tela, né, na gravação. E outra coisa, Bruce Lee, ele foi um dos pioneiros em relacionar os golpes com o próprio jogo de câmeras. Ele era um grande ator na melhor das colocações, porque ele sabia lidar muito bem com a câmera e colocar os golpes dele em cada ângulo. Se você comparar com artistas chineses, né, nessa época, década de 70, 80, a produção de filmes chineses, principalmente Hong Kong, era muito grande. Então, vamos colocar que, sei lá, Hong Kong lançava, sei lá, 50 filmes por ano. Só que a qualidade dos filmes era muito baixa. Então, eles não acabavam agradando ao gosto ocidental. Bruce Lee foi o primeiro a entender isso. O ocidental vinha da cultura do boxe, daquele boxe inglês, soco, chute, o kickbox. Então, era uma coisa mais objetiva. Não funcionava muito bem os taolus, os romances de capa-espada, que eram muito famosos nas histórias chinesas. Então, quase todo filme do Bruce Lee é o quê? É tiro, porrada e bomba. Então, é soco, chute, ele sai, quebra as coisas, tudo ele resolve na pancada. E, mais uma vez, é aquela questão de empoderamento, né? Ou seja, não, eu não levo desaforo para casa porque o meu povo não leva desaforo para casa. Então, repara. O Chuck Norris não desiste nunca. Quem sabe foi daí, não do Braddock, que saiu a fama de brabo do Chuck Norris, né? A gente sabe. Esse gato aí. Esse jogo de câmera. O gato é muito engraçado. Esse filme é uma comédia, inclusive, o Voo do Dragão, né? Aqueles que nunca assistiram. Sabe uma coisa muito importante, Felipe? Que para mim, assim, quando a gente fala de Bruce Lee, precisa ser dita, né? E quando a gente escolheu, né, falar do Bruce Lee hoje aqui, eu sempre me passa pela cabeça o fato de apresentar o Bruce Lee para as novas gerações, sabe? A verdade é que a maioria dos jovens, né, dos adolescentes, não conhecem o Bruce Lee porque é uma figura pop, né? Mas nunca viram um filme do Bruce Lee. Cara, meu irmão, não tem como, tem que ver. Pô, o cara influenciou todo mundo, né? Então, se você treina Kung Fu hoje e o Bruce Lee não te influenciou diretamente, cara, influenciou teu mestre. Influenciou o mestre do teu mestre. É inegável. E essa luta aí, né? Fala um pouquinho dela, Felipe. Então, esse aí, para quem não conhece, é o Karim Abdul-Jabbar, né? É um cara com mais de 2 metros de altura, que quando ele fica perante o Bruce Lee, ele faz o Bruce Lee parecer ainda menor. Então, mais uma vez aí, nós vemos aquela colocação do chinês contra alguém fisicamente muito maior, muito mais forte,
De novo, aquela questão de cultura opressora. E claro que no vídeo isso toma uma dimensão absurda. E para quem não sabe, o Kareem Abdul-Jabbar não lutava nada. Quem ensinou alguns golpes para ele poder fazer essa cena foi o próprio Bruce Lee, né? Que depois eles ficaram muito amigos. Na verdade, o Kareem Abdul-Jabbar era aluno do Bruce Lee. Sim. Até onde eu sei, né? Ele era aluno do Bruce Lee e por isso que o Bruce Lee o convidou. Porque o Bruce Lee dizia que era um dos caras com quem ele mais gostava de treinar. Por quê? Porque ele era jogador de basquete, se eu não me engano, do Lakers, na época. E ele era muito ágil, né? Então o Bruce Lee gostava de treinar com ele porque, ele não era só grande, ele era grande e ágil, né? Então proporcionava um bom desafio para ele. Agora, tem outra referência aí que é muito forte, nessa roupa do Bruce Lee, que apareceu, foi referenciada aí no Kill Bill, né? Kill Bill, se eu não me engano, 1, com a Uma Thurman, né? Ela utiliza um uniforme bem parecido em referência a esse uniforme histórico aí do Bruce Lee, do Jogo da Morte. Muita gente que assiste filmes de arte marcial hoje não entendem algumas piadas que acontecem no meio do filme, que na verdade são todas referências ao Bruce Lee. A própria pegada do Nunchaku quando aparece, a roupa amarela e preta, essa tiradinha de coçar o nariz que ele faz sempre quando ele acaba uma luta. Então nós vemos isso em várias... Nossa, mãe! Nós vemos isso em vários filmes de artes marciais. Só que, claro, só pega a referência quem já viu os filmes, né? Quem conhece as cenas. Uma outra característica legal do Bruce Lee também, Bruce Lee foi um dos primeiros a ter a questão do corpo treinado, não só para ser veloz, rápido, mas para ser esteticamente simétrico. Então ele tinha uma grande preocupação com a estética corporal, né? Ele via que isso remetia ao treinamento dele. Isso é uma coisa interessante também, né? A gente tem aí um grande ícone do Kung Fu, que já foi referenciado aqui também, né? Que é, né, o famosíssimo aí Jack Chan, né? E ele chegou a ser dublê em filmes do Bruce Lee. Eu separei aqui um depoimento do Jack Chan, né, em que ele fala, né, dos encontros dele com o Bruce Lee, né? Dragon, tiger, something we have to know these kind of things. And it was as a Lung Fu Mo Si that Jackie worked on a classic Bruce Lee film called Fist of Fury, also known as The Chinese Connection. Yep, that's him right there. As he appears in the film as one of the students training at Bruce Lee's Kung Fu school. Hard to believe, huh? Being a stuntman at that time really earns a lot of money because besides stuntman, I double for dangerous stunt. Dangerous stunt, different kind of pay. Jackie plays a Japanese fighter in the 1972 Kung Fu classic called Hapkido and takes a serious beating from his Chinese opera school big brother Sammo Hung, who was one of the film's stars. Yep, and there's Jackie coming up to your left, doing a nice looking header off the beam, off the balcony, head first down. Ouch. Caralho. In the 1970s, everybody was Kung Fu fighting, and the reason those cats were fast as lightning was this guy, Bruce Lee. He was the first international Chinese action star. Naturally, people compared Jackie to him. Bruce Lee is a southern style. my style is a northern style. So you can see in the movie, when I'm fighting, totally different than Bruce Lee. Jackie performed the most spectacular stunt seen in these Fist of Fury. They just want me to double for the Japanese guy. Essa cena. Outside of the window at that time. I said, Essa cena é incrível. Why with no Sem man, colchão, caraca. one shot, go down. Olha. Essa cena do Jack Chan. Bruce Lee comes shit. Wow, Jackie, you okay? I said, okay, okay. Jackie also worked as a stuntman on Lee's most famous film, Enter the Dragon. E vocês veem como ele mostra uma grande honra, né? Tipo assim, tem contra ser nada, a gente tá falando de Jack Chan, o cara mais emblemático nos dias de hoje. E falando da honra que, era protagonizar como dublê dos filmes do... Ó, falou que o Bruce Lee bateu nele ali, ó.
Bateu nele de verdade. I find him, he turn around, boom, one stick, right in here. Nossa! Tomou ali. They cut, he throw 2 sticks, run away, look, Jackie, then he grabbed me, oh, I'm sorry. Bruce Lee may have killed Jackie on screen several times, but here is filmed Game of Death saves our hero's bacon. In this scene from City Hunter, Lee's duel with basketball player Kareem Abdul-Jabbar gives Jackie some tips on how to slam dunk his own opponents. Isso é muito engraçado. Eu acho que tá na Amazon Prime ou na Netflix. esse filme. Thanks, Bruce. You are welcome. Aí entra aquilo que a gente falou. Olha como muitos filmes chineses hoje, né, com produção hollywoodiana já, remetem a coisas que aconteceram em filmes do Bruce Lee. Então ali ele tem uma referência direta, ele mostra, né, o Bruce Lee fazendo. Mas para quem não tem essas referências, não entende muito bem as piadas às vezes. Não, Pô, caraca, você vê, e o Jack Chan tem nesse depoimento, se eu não me engano, quando ele tá falando que o Bruce Lee acerta ele, e o Bruce Lee vai, pô, Jack Chan, ele conta depois, ele fala assim, cara, foi o dia mais feliz da minha vida. Ele fala que o Bruce Lee toda hora ia lá, pô, Jack Chan, ô Jack, como é que você tá? Ele, ai, tô doendo ainda. Ele falou que ele ficava fazendo manha pro Bruce Lee dar atenção pra ele. Olha só, cara, devido ao, né, a magnitude do Bruce Lee. Pra vocês terem ideia do como o Bruce Lee, nessa época, década de 70, 80, foi tão emblemático, filmes que nem eram de artes marciais, tipo aqueles encontros de sábado à noite, tem uma cena que é aquele ator o que dança... John Travolta. Eu vou lembrar o nome. John Travolta. Que o John Travolta ele tá penteando o cabelo, ele era o grande rebelde, e no fundo tem um pôster do Bruce Lee. E ele, antes de sair, faz uma cena, uma posição de luta, ou seja, era um caráter muito empoderador que o Bruce Lee dava, né? Então, tipo assim, se você era lutador de Kung Fu na época, você era o cara brabo, porque você era igual o Bruce Lee, não levava o desaforo para casa. Então, uma série de coisas que foram construídas, e por isso o boom do Kung Fu na década de 70, inclusive aqui no Brasil, né? Que muitos mestres vieram para cá e começaram a ensinar. Isso foi um boom de Kung Fu no mundo. 60, 70, 80, você vê que a maioria dos mestres mais antigos começaram a difundir, a ensinar Kung Fu, porque a procura começou a ser muito grande, né? E, como disse o Bruno, se você hoje sabe o Kung Fu, provavelmente, muito provavelmente, você sabe o Kung Fu por causa desse senhor que estava de amarelo e preto. Beleza? Gente, tem muita coisa para falar do Bruce Lee, né? Que fique aí uma pulga atrás da orelha para aqueles que ainda não conheciam, para pesquisarem mais e procurarem saber, porque é um poço de conhecimento, né? E faço aqui, né, as palavras do Bruce Lee, as minhas agora, né? Seja como água, meu amigo. Exatamente. Pessoal, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E nos vemos no próximo episódio. E deixando mais uma vez os meus sinceríssimos agradecimentos por você que está aqui conosco, como sempre, fiel. E conte para os seus amigos qual é o melhor canal de Kung Fu de todo o universo. Até mais, galera. Até a Valeu, próxima. pessoal. Abraço. Tchau, tchau.